São afastados das funções os 3 PMs que foram filmados batendo em um homem na zona sul da capital paulista. Beatriz Mirelli. A Corregedoria da Polícia Militar instaurou um inquérito para analisar o caso dos 3 PMs que foram flagrados espancando e chutando um homem na zona sul da capital. O caso aconteceu no domingo no Jardim das Embuias e a corporação confirmou nesta terça-feira que os agentes foram afastados das funções. As câmeras do bairro flagraram o momento em que a vítima estava deitada na calçada e os policiais começaram a bater nela várias vezes com cacetetes. O homem sequer reagiu e as filmagens registraram os gritos de dor. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, o indivíduo está preso por delitos como receptação e adulteração de identificadores de veículo. Em nota, a pasta também informou que a abordagem dos PMs não condiz com as diretrizes da corporação. Não condiz mesmo. Quem viu essas imagens ontem eu estava acompanhando na tela da Band. Essas imagens borradas, evidentemente, porque elas são muito violentas. Os policiais agem com extrema violência. Ele não para com o cacetete de atingir essa pessoa deitada no chão. Uma sequência, mais de uma dezena ali de pancadas em cima, com toda a força, com toda a violência, com o sujeito, com a pessoa que já estava ali contida, completamente contida. Os 3 policiais ali claramente abusaram da autoridade que tem. E agora o resultado está aí. Foram afastados das funções. Não poderia ser diferente porque as imagens são muito fortes, são revoltantes quando você vê. Não havia nem como saber se aquele homem estava vivo ou morto. Eu não tinha como aqueles policiais saberem se estavam batendo numa pessoa ou num cadáver. Tamanha covardia. E a nota diz que a atitude não condiz, né, com as diretrizes. Cara, como tem policial tomando atitudes que não condizem com as diretrizes da corporação. Eu nunca vi tantas atitudes na minha vida, a não ser lá nos anos 90, 80, quando a polícia de São Paulo era violentíssima. Nunca vi tantas ações condizendo tão pouco com as diretrizes da corporação. Nunca vi tanta nota explicando isso pra gente. Que aquelas são pessoas dizendo e fazendo coisas que não combinam com as diretrizes da grande corporação Polícia Militar. E é grande mesmo. É uma pena que haja tanta gente fazendo tanta coisa errada e eu fico me perguntando o quanto isso tem relação. As imagens estão no ar, aí eu não sei nem se a gente deveria mostrar. É porque tem elas borradas, né? As imagens de ontem na Band, elas estavam borradas até porque são bem violentas as imagens, né? São bem fortes. Fico me perguntando o quanto isso tem a ver com o discurso que vem lá de cima, o discurso do prende e arrebenta. Mas quando a gente critica isso, a gente está defendendo o bandido, né? Então não vou nem falar mais nada, eu só fico rezando para que nem eu e nem nenhuma pessoa que eu goste se encontre com um desses elementos aí que realizam atos que não condizem com as diretrizes da corporação. O Alê é um dos nossos ouvintes e eu estou aqui debatendo com ele enquanto isso, né, no nosso WhatsApp, porque ele diz, é bom vocês dizerem que são 3 PMs afastados por baterem um ladrão, tinha que perguntar o que eles fizeram para roubar aquela moto, o ladrão tem que apanhar. E o que eu estou dizendo para a lei é o seguinte, a lei não diz isso. Essa não é a lei. Não. A gente tem lei que precisa ser cumprida. Ele é um bandido, um suspeito, ele já estava contido, né? Então, claramente, houve o excesso. Não é o policial que julga e condena no momento em que ele faz a abordagem. E nessa de ladrão tem que apanhar e tem que ter o CPF cancelado, às vezes entram aqueles que ladrão não são, né? O homem que foi atirado de uma ponte tinha cara de ladrão, né? Pro PM, aquilo parecia um ladrão. Tem toda a pinta de ladrão. Tá com uma moto aí que não tá regularizada. Ladrão deve ser. Joga-se da ponte, portanto. Né? Dane-se se é ou não um bandido. Isso acaba chegando no cidadão comum, isso acaba chegando na classe média. Não foi um dia desses que teve um estudante de medicina aí? Que deu um tapa, também uma irresponsabilidade, mas merecia morrer por causa disso? Deu um tapa no espelhinho da viatura. Esse foi o crime cometido por ele. Morreu, foi fuzilado. Não era ladrão, não era bandido. Porra, mas o cara bateu no... bateu. Tem que morrer por causa disso? Tem alguns ouvintes falando, no vídeo completo dá pra ver que ele agrediu primeiro os policiais. E de fato, quando você olha... Ele tem de ser imobilizado e ele foi imobilizado. E ele tem de ser tratado dessa maneira pelos policiais. Não da maneira como eles continuaram agindo depois da imobilização, depois que a situação estava controlada. Eles bateram, e até agora a gente não sabe o estado de saúde dessa pessoa. Então, quando a gente fala, tem lei pra isso... Não é porque a gente quer proteger bandido, não. É porque primeiro a gente quer proteger também o bom policial. Para separar o joio do trigo. É importante que esses policiais não sejam misturados com a maior parte da corporação que trabalha direito. Eles não podem vestir a mesma farda que o policial decente veste.
têm de separar o joio do trigo. Aqueles que respeitam a lei, agem dentro da legalidade. Então, assim, quando a gente fala isso, a gente está defendendo o próprio policial. O policial que trabalha direito. E defendendo a lei, gente, porque a lei é soberana, isso impede que a gente estabeleça as nossas vontades. Não é a nossa vontade, eu tenho vontade de que bandido apanhe. A minha vontade, o meu desejo é de que fulano morra. Não são as nossas vontades que prevalecem, até porque elas são muito diversas dentro da sociedade. É a lei e ela tem de ser cumprida. Tá né? escrito. Só chamando a atenção para uma apuração do nosso colega aqui, Felipe Garrafa, do Brasil Urgente. No último domingo, houve também uma ação questionada por toda uma comunidade. Teve até protesto na segunda-feira ali na Carlos Caldeira Filho, que perto, né? Região da Vila Andrade. Um jovem, ele foi morto depois de uma ação da Polícia Militar. Era uma dupla que estava em uma moto, que desviou da abordagem da polícia. Eles foram perseguidos. Um desses jovens, ele desceu, pulou, correu para dentro da casa dele. E os policiais entraram, invadiram a casa dele. Segundo a mãe desse jovem, ele foi assassinado dentro de casa. Nessa perseguição policial, citando aqui ainda a apuração do nosso colega Felipe Garrafa, né, do Brasil Urgente. A mãe vai ser ouvida nesses próximos dias. Foi uma ação encaminhada para o DHPP, que é o Departamento de Homicídios da Polícia de São Paulo. Vai ser feita a coleta das câmeras corporais, né, desses agentes, e a denúncia, né, seria de uma ação excessiva e abuso por parte dos agentes. E aí veio mais uma nota da Secretaria da Segurança Pública dizendo que a Polícia Militar é uma instituição legalista, assim como diz a Sheila, e que não tolera excessos ou desvios de conduta. Qualquer denúncia de abuso, ainda segundo a Secretaria da Segurança, por parte de seus agentes, é rigorosamente investigada pela corregedoria da instituição. Mas é mais um caso que pode ser de abuso, de excesso. Mais um desses desvios, né? Que seriam pontuais, mas infelizmente não são. E aí você vê como tem uma sensação popular que faz muito sentido, daquela coisa, mas a lei não funciona, a lei solta esse bandido. E eu entendo, né, que haja essa sensação, porque os bandidos, imagina os índices de reincidência, os caras que são soltos e voltam a cometer o mesmo crime, ou aqueles que nem vão pra cadeia. Faz sentido esse sentimento mesmo, né, dos nossos ouvintes, mas não é porque a lei solta que então vale tudo. Ah, então a lei solta esse bandido, então é um cada um por si? É selvageria? A gente vai agir assim, com base em lei nenhuma, cada um faz o que quer, vamos nos matar, né? Vira uma sociedade completamente desregrada, aí é o caos, né? A gente não vai desistir de pedir uma polícia eficiente, instituições eficientes, uma lei que funcione, políticos que trabalhem para a população. A gente não vai desistir, a gente não vai cair nunca no niilismo do nada funciona, nada presta, só tem vagabundo, só tem ladrão, então salve-se quem puder. E é cada um por si. A gente não vai cair violência generalizada, né? Porque aí é o fim do mundo, né? Aí eu desisto de ser jornalista, pra quê? Isso. Não preciso mais. Você vai no limite nessa discussão, aí eu né? posso ficar, né? O CPF cancelado, tem que matar, tem que quebrar, tem que... Mas enfim, é um pensamento meio fora de moda, eu sei. Perguntar pro nosso ouvinte se esse tipo de ação aplaca a sensação de insegurança que a gente tem na rua. Isso serve para alguma coisa? Isso tá inibindo a ação de alguém? Tá acontecendo menos assalto, menos crimes contra a população em geral? Por causa desse tipo de ação? A minha percepção, e aí é algo muito pessoal, também não tenho números aqui para colocar, mas a minha percepção é de que não adianta nada. Parece ser só crueldade. É um copo de sede, é um copo de sangue para quem tem sede de justiça. Uma sede completamente compreensível, mas que, enfim, é isso. É um pedaço de carne crua para uma fera enjaulada. É um copo de sangue para quem está com sede, né? Pode trazer um alívio momentâneo, mas certamente vai fazer mais mal para o corpo do que bem.